Amém, amados? Que bom, né? Estarmos juntos mais um domingo. A gente participa só os domingos, né, por enquanto. Mas quem realmente tem sede de Deus não perde, né? Está sempre com a gente. Deixa eu avisar uma coisa aos irmãos. Nós, isso que eu estou avisando, já temos culto só os domingos. E o próximo culto é domingo que vem. Tendo evangelismo, tá? Nós vamos evangelizar domingo. E hoje foi eu e a pastora, os outros não puderam vir, olha isso. Eu e a pastora evangelizamos aqui nas ruas, fomos em frente ao mercado Maringá, fizemos uma visita ao Abraão, tá? Vimos algumas pessoas na rua. E eu acho que é importante isso, a gente está em evidência, em conexão e evidência. A igreja ela tem que estar em evidência, ela tem que ser vista lá fora. Então, nós, como representantes da igreja, nós somos vistos e notados. As pessoas falam, pastor Paulo, pastor Yara, evangelizando a igreja enquanto com Cristo está nas ruas. Às vezes é gente crente, ou gente que é simpatizante do evangelho, não é crente ainda, mas está nos vendo. Fora as redes sociais que a gente bota mesmo, para a gente, a Bíblia fala que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Quando as pessoas veem as nossas boas obras, Deus é glorificado. Às vezes a gente fica enclausulado, apático, quietinho, dentro das quatro paredes. E aí a gente não influencia o mundo. Outra coisa que eu quero falar para você é que a gente não pode desanimar, irmão, por quem está desanimando. Ah, poxa, eu estou desanimado porque fulano desanimou. Não pode acontecer isso com a gente. Se alguém parou, a gente continua. Amém ou não? Ah, fulano parou, meu Deus, eu vou parar também. Não faça isso, é tudo que o inimigo quer. Que você desanime, que você pare no meio do caminho. Eu quero trazer uma palavra para você no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16. Eu quero fazer ou dar uma palavra baseado no todo o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E vai encontrar nessa passagem vários personagens. Os principais personagens são, primeiro é Jesus, né, que Jesus é o principal de tudo, mas nós temos dois homens que tinham coragem de evangelizar, de pregar a palavra, independente das situações que eles estavam passando. Paulo e Silas. Paulo e Silas. Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 16. Acompanhe comigo. Chegou também, versículo 1, 16, versículo 1 diz, chegou também a Derbe, e Listra, e eis que estava ali certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia crente, mas o pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Versículo 5. Assim as igrejas eram confirmadas na fé, dia e dia, e crescia em números. E atravessaram a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante
de Mícia tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não permitiu. Agora eu pergunto, por que tanto problema para pregar o Evangelho? Por que o Espírito Santo não permitiu? E muitas vezes a gente acha que é obra do inimigo. Não é. O diabo está atrapalhando eu ir onde eu quero ir pregar o Evangelho. Mas é o Espírito Santo que tinha outro plano. Então eu quero dizer para você, essa história é fantástica. Isso aqui é um exemplo de que você não pode pensar que, às vezes, o inimigo não quer que você faça isso ou aquilo, mas às vezes é o Espírito Santo. Fazer a obra de Deus não é bom? Pregar o Evangelho em certa região não é bom? Pregar o Evangelho em alguma cidade não é bom? Mas às vezes não é o momento. É a mesma coisa quando nós estamos aqui pregando o Evangelho. A gente tem que perceber, por exemplo, onde que eu tenho que pregar. E isso, irmão, nós temos que estar orando em discernimento para decidir. Vai ser para aquele lado lá? Vai ser para esse aqui? Vai ser para aquele morro ali? Vai ser para aquele ali? Onde é que o Espírito Santo quer que a gente leve o Evangelho? Como está o coração das pessoas naquela região, naquela cidade? E a Bíblia fala que Paulo chegou em Derbe e Listra e ali tinha Timóteo. Timóteo, ele tinha uma mãe crente, mas o pai não era crente. E também Timóteo não era circuncidado. Mas como a palavra de Deus ela tinha que atingir também os judeus, Paulo circuncidou Timóteo. Não que ele achava que a circuncisão era algo importante. Tanto é que você vai ler no livro de Gálatas, Paulo dizendo que não era necessário circuncidar. Aqueles que aceitaram Jesus não precisavam. Mas nesse momento, Timóteo tinha que ser circuncidado. Até por causa dos outros irmãos que eram judeus. Eles podiam se escandalizar com Timóteo não sendo circuncidado. Mas isso não vem ao caso. Eu quero só dizer o seguinte. Olha o que está no versículo de número 4. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé, dia a dia, e crescia em número. Por que a igreja crescia em número? Porque havia disponibilidade de evangelização. Nós precisamos definitivamente colocar no nosso coração que a nossa única meta na igreja é evangelizar. Irmão, nós precisamos evangelizar. Ah, mas fulano não está evangelizando. Ele é ele, eu sou eu preciso evangelizar. Paulo falou uma coisa interessante, que ele disse o seguinte: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu queria ler isso com você aqui. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Olha o que ele disse aqui. Deixa eu ver o versículo aqui. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Como se fosse assim, eu tenho uma obrigação, eu tenho um dever. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Acho que é 2 Coríntios, capítulo de número 5. Vê se é isso aqui mesmo. Versículo 14. Vê comigo aí, gente, se achar primeiro do que eu. 2 Coríntios 5,
14, eu acho que é isso. Ai de mim. Olha que coisa interessante. Esse ai significa o que para você? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Não, perdão. É 9:16, tá? É 1 Coríntios 9:16. Depois a gente volta aqui, 9:16 de 2 Coríntios. Olha o que está escrito. Não, primeira, perdão. Eu acabei colocando segunda aqui. 1 Coríntios 9:16. 9:16. Vou achar aqui rapidinho. Olha o que a Bíblia fala. Alguém pode falar, não é meu compromisso, não é minha responsabilidade, eu não tenho nada a ver com isso, se alguém está indo para o inferno, se alguém está perdendo a salvação, eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós temos alguma coisa a ver com isso. Temos ou não temos, irmão? Temos alguma coisa a ver com isso. Olha o que Paulo fala. Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Bom, se eu anuncio, eu não tenho que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. Deixa eu perguntar para você. Pregar o evangelho é uma opção ou uma obrigação? Obrigação. Se você é um escolhido, Deus te chamou, você não tem opção de não pregar o evangelho. Paulo está falando, me imposta esta obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho. É uma ordem. E uma ordem parecendo uma ameaça, né? Até, não vou exagerar dizendo que seja, mas esse ai de mim é muito forte. Sim ou não? Ai de mim. Estou frito se eu não pregar o evangelho. Vou sofrer as consequências se não pregar o evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, e ele não disse assim, Deus me deu a opção de pregar ou não. Não, ele falou assim, me imposta esta obrigação. Lembre desse versículo para a gente colocar lá nas redes sociais, no nosso grupo lá, no capítulo 9, versículo 16, irmão. Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Porque me é imposta esta obrigação e ai de mim se não pregar ou não anunciar o evangelho. Versículo 17. Pois o faço de vontade própria, olha aqui, o que tem que acontecer? Tem que ter uma vontade própria. Alguém pode ser coagido? Não. Alguém pode ser obrigado? Não. Alguém pode ser forçado? Não. Tem que ser de boa vontade. Tenho recompensa. Mas se não é de própria vontade, estou apenas incumbido de uma mordomia. Se eu faço porque o pastor está me coagindo, se eu faço porque os irmãos estão me obrigando, eu só tenho uma mordomia. Uma mordomia significa você fazer por fazer. E mordomia significa, o que é um mordomo? Um mordomo é aquele que cuida das coisas do seu senhor, um servo, mas ele faz porque ele está recebendo pagamento por isso. Versículo 18. Logo, qual é a minha recompensa? É que, pregando o evangelho, eu o faça de como? Mas tem Bíblia que fala diferente. Como é que está? Boamente? Não, tá bom. A sua Bíblia fala boamente, mas tem Bíblia que fala gratuitamente. Nós precisamos entender o seguinte. Tirar um dia por semana, pelo menos, usar 1h30 que for, para você gratuitamente pregar o evangelho. 1h30 para você estar disponível para Jesus para pregar o evangelho. Eu não tenho tempo, eu não tenho condição, estou muito ocupado, muito atarefado. Nós temos que administrar o nosso tempo para poder ter um pouco de
Por semana, quantas horas nós temos por semana? Quem pode fazer um cálculo rapidinho? Eu acho que dá 170 alguma coisa de horas. Dá isso? É só multiplicar 24 por 7. Vai dar 170 e poucas horas por semana. Vai, Alex, vai pra gente aí, calculadora, pra gente ver quantas horas nós temos por semana. 162? 162, quase. 168 horas por semana. Irmão, será que dessas 168 horas por semana a gente não pode dar uma hora? Fala para mim. Uma hora. Não é para cobrar, não. É gratuitamente. De graça receber, de graça dar. Porque tem gente que confunde assim. Pregar o evangelho na rua é diferente de você pregar numa igreja. Porque quando você prega numa igreja, você não está pregando o evangelho. Você está dando estudo, você está dando palestra, você está pregando para os irmãos, você está fortalecendo a fé dos irmãos. É diferente de você pregar na igreja. Agora, pregar na rua, vamos supor, eu vou viajar pregar numa igreja. Aí o pastor me pergunta, pastor, como é que faz para o senhor vir pregar na minha igreja? Aí eu tenho que pegar uma van, tenho que pegar um ônibus, tenho que pegar um carro, tenho que pegar um avião. No mínimo, o que essa igreja tem que fazer comigo? Se eu curtir a minha ida lá, sim ou não? Sim, no mínimo. Agora, eu vou pregar na rua. Alguém tem que me pagar alguma coisa por isso? Não. Se eu estou pregando o evangelho, tem que ser de forma que Paulo está dizendo, de boa mente, gratuitamente. E ele fala aqui, para que eu não use em absoluto do meu direito no evangelho. Então, voltando em Atos, capítulo de número 16, porque é o ponto principal da nossa pregação aqui hoje, por que Paulo e Silas vão acabar acontecendo com eles por pregar o evangelho? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que as igrejas, versículo 5, as igrejas, no 16, 5, assim as igrejas eram confirmadas na fé, dia a dia crescia em número. Só com 2 irmãos pregando, hein? Não tinha multidão, não. Esse negócio de a pessoa ficar... a igreja tem que estar cheia para eu estar... Irmão, no tempo que Paulo e Silas pregavam, eles começaram eles 2. Mas a igreja ia crescendo. Então, o que eu quero chamar para você? Eu quero chamar parceiros de evangelização. Eu quero chamar homens e mulheres que estão disponíveis a evangelizar comigo. Versículo de número 6. Atravessando a região da Frígia e Gálata, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, você sabe que a Ásia é enorme, né? Quais países da Ásia você conhece? Japão, China, o próprio... A Ásia faz parte do continente africano também. Faz parte da Ásia. Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, China, Índia. Irmão, a Ásia é grande. A Ásia é grande. Não, Rússia não. Mas esses países assim, os países asiáticos, né? Vê lá depois da geografia, ninguém fugiu da escola aqui não, né? Da geografia, bota no Google aí para você ver quantos são os países da Ásia. Então, a Ásia é grande. E aí, o que nós temos que ver? Que eles foram impedidos de pregar no lugar grande. O Espírito Santo, diga, o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo, a gente quer ir no lugar, o Espírito Santo não deixa. Eu não quero ficar falando aqui coisa, mas deixa eu só dar um testemunho. Eu já quis visitar pessoas que eu não consegui ir. Hoje eu vou visitar fulano, vou visitar.
mas não consegui. E outro dia, quando foi a vontade de Deus, eu consegui. Já aconteceu isso com você? De você ter vontade, ter desejo de ir em tal lugar, de fazer o bem para alguém e você não conseguir? Já aconteceu comigo. Então, viu, Alex? Vê para mim. 49 países. A Ásia, por isso que é bom a gente vir para a igreja que tem Bíblia, que tem geografia, tem ciência, tem tudo aqui. Com a glória de Deus. A Rússia faz parte? Ah, obrigado. Fica colado, né? É o maior? A Rússia é o maior. Eu falei de África aqui, mas eu acho que não, né? Vê para mim. Eu acho que eu errei nessa aí. Fugi da escola. É Rússia. Rússia é o maior país da Ásia. E Paulo foi impedido de ir para lá. Isso é muito interessante. Às vezes você tem vontade de certo lugar, mas não consegue. Sim ou não? Às vezes você tem vontade de falar com alguém, mas você não consegue. Porque você está sendo impedido. É verdade ou não? Então, e é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que é sempre o Espírito Santo que faz isso não, tá, gente? Às vezes você quer ir, mas está doente. Você quer ir, mas está passando mal. Você quer ir, mas tem um impedimento realmente maligno para. Então a gente tem que decidir o que é o Espírito Santo e o que não é. Tá? Entenda aí. Versículo de número. Tá. Versículo 8, versículo 7. Tendo chegado diante de Mícia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. De novo, não deixou eles irem. Para onde? Eu não sei nem, nunca vi esse país, essa cidade. Mícia. Mícia. Fica onde Mícia? E Betínia, nem sei. Vamos ver, Alex, onde fica? Rapidinho. Onde fica Betínia? Onde fica Mísia? Será que são coisas que não existe mais? Eu não sei. Mas eles foram impedidos de ir lá. Você sabe por quê? Aí a Bíblia fala, versículo 8, então passaram pela Mícia, passaram direto, não pararam para evangelizar ali não. E desceram a Troades. Aí foram para mais longe. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava, passa a Macedônia e nos... Quem foi essa pessoa? Um varão, um anjo. Numa visão, Paulo falou assim, viu que um homem falou assim, passa a Macedônia, vem, e nos ajude. Eu fiquei arrepiado agora aqui, porque eu entendi uma coisa que o Espírito Santo está me falando. Existe lugar, irmão, que o campo está fértil, tem lugar que não está. Tem lugar que os campos estão brancos e tem lugar que não. Se a gente for pregar numa terra dura, a gente vai ter dificuldade, vai ter que cavar muito, vai ter que revirar a terra para plantar ali. Mas tem lugar que já está preparado. Eu sempre falo da pastora, dessas irmãs que gostam de planta, né? E o Alex também gosta. Como que, às vezes, tem planta que não dá certo naquela terra. Você tem que misturar com outra, você tem que botar um adubo, você tem que colocar alguma coisa para ela vingar. Então tem terra que está pronta para plantar, tem terra que não está. Então o que nós temos que observar? Olha aqui, você que está aqui na internet. Temos que observar para onde o Espírito Santo está nos guiando. Passa a Macedônia e ajuda. Você conseguiu ver, Alex? Então a Mísia faz parte do território da Turquia, pertencia à Ásia Menor. Tá, mudou de nome. Então tudo bem. Mas veja bem, alguém pode falar, pastor, isso tem alguma importância hoje para a gente?
Bom, eu creio o seguinte: toda informação para a gente é válida. Para mim, eu penso assim. Claro que aqui a gente está em outro país, a gente está aqui. O Brasil nem existia nessa época. Claro que não, né? O Brasil foi descoberto há 500 e poucos anos atrás, não tem nada a ver com agora. Mas eu quero te falar uma coisa: a gente pode tirar o que? Uma lição daqui. Para a gente poder entender o seguinte: para onde o Espírito Santo está me levando? Para onde o Espírito Santo está me levando? Discernimento. Aonde que eu tenho que ir? Qual o bairro, qual a rua que está mais propícia a receber o Evangelho aqui na minha região? E eu vou falar agora de pessoas. Que tipo de pessoa eu preciso evangelizar? Eu tenho que evangelizar os crentes feridos, aquelas pessoas que estão já feridas, magoadas com o Evangelho. Porque tem muita gente ferida aí, irmão. Resistente, que não vem de jeito nenhum. Não adianta você pregar para ele, não. E eu tenho que saber para que eu vou pregar para ele. Eu posso até estar perdendo tempo com ele. Então Paulo passou direto. Hoje a Turquia, por exemplo, esse maior país da África aí, que é falou o nome, o maior país da Ásia, a Rússia, por exemplo, irmão, vai ver como é que o evangelho é difícil entrar lá. Você acha que é fácil? Na Rússia? Não. Ainda mais com esse que está na presidência lá, que está guerreando contra acabou com a Ucrânia. Acabou com a Ucrânia, irmão. Está tudo destruído. Tudo destruído. Ele aceita evangelho lá? Não aceita. Vê se tem evangelho. Qual é a porcentagem, o Alex, de evangelho na Rússia? Qual é a porcentagem? Por isso que é bom a gente estar aqui pensando, estudando. Qual é a porcentagem de evangelho na Rússia? Você acha que é fácil o missionário pregar na Rússia? Você acha que é fácil abrir uma igreja na Rússia? Por que Paulo não quis ir lá? Aliás, não quis, não, ele quis, né? Por que o Espírito Santo impediu dele ir? Ele tinha uma cilada lá. Ele podia ser morto, e aí não continuava o que Deus tinha com ele. Então, o que eu quero dizer? Nós precisamos... Fala, Alex. 1,03 russos se identificam como protestantes. Que é diferente do cristianismo. Cristão ortodoxo são aqueles mais radicais com outra visão. Então veja bem, irmão. E esses cristãos ortodoxos, se depender deles matar, eles matam. 0,48 de católico na Rússia. Você já pensou? Por que nós estamos aprendendo aqui? Que nós precisamos ficar ligado aonde Deus está nos levando. Onde Deus quer que a gente vá. Outra coisa que nós vamos ver aqui, por exemplo, no versículo 9. De noite apareceu a Paulo esta visão. Ali estava em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e nos ajuda. E quando ele estava... E quando ele teve esta visão, procuramos ir logo para Macedônia. Assim que foi essa visão. Vem para Macedônia e ajuda. Paulo, Sila, o que foi? Fomos para Macedônia porque o varão apareceu para a gente dizendo: vamos para Macedônia, vamos embora, vamos para lá. Eles tiveram essa visão, queriam ir para lá. Concluindo que Deus, olha o versículo número 10. Concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Aonde? Na Macedônia. E aí, versículo 11, navegando, pois, de Troas, fomos diretamente a
Trácia. E no dia seguinte a Neápolis. E ali em Filipos, aí que começa o problema, porque pregar o evangelho não é mamãozinho com açúcar. Pregar o evangelho, obrigado. Pregar o evangelho é você passar tribulação, sofrer, sim ou não? Ou você acha que é molezinha? Não, não é molezinha não. Se você quer pregar o evangelho, você tem que negar a si mesmo. Você tem que vencer obstáculos. Você tem que vencer dificuldades, sim ou não? Então, o que a Bíblia fala aqui? Navegando por de Troades, fomos diretamente a Samotracia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a própria cidade desse distrito da Macedônia, colônia romana, e estivemos alguns dias naquela cidade. Você acha que foi quantas pessoas, irmão? Eu estou falando aqui de estivemos, mas quantas pessoas tinha nesse projeto aqui? De início, Paulo e Silas, né? Se você for olhar lá em cima, Timóteo estava no meio, parece. Mas quem estava escrevendo o ato, você sabe que foi Lucas, né? Lucas devia estar no meio também. Então, eu acredito que tinha nessa caravana de pregadores 4 pessoas. Como? Quantas pessoas? Pouca gente. Poucas pessoas, irmão. Para fazer um trabalho gigantesco desse. Sim. Maior número de. Eu já vi essa pesquisa. Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, recapitulando aqui. O Espírito Santo é o maior estado de número evangélico. Segundo o IBGE. E o Rio Grande do Sul é o menor. O Rio Grande do Sul tem muito umbanda, muita magia negra. Aliás, as igrejas de Lúcifer, as que foram fundadas esse ano, estão no Rio Grande do Sul. Tá? As igrejas de Lúcifer. Uhum. Uhum. Mas lota. Eu tenho visto na internet a igreja de Lúcifer. Está lotada, gente. Tem lugar. Agora, olha que detalhe interessante aqui nessa passagem. Olha só. E dali para Filipos, versículo 12, que é a primeira cidade do distrito da Macedônia, colônia romana, e estivemos ali alguns dias. O que eles estavam fazendo ali alguns dias? Sondando o território. Eu estava falando com a pastora hoje. Ó, quando a gente anda pelo mar, às vezes a gente não tem resultado nenhum, mas a gente está sondando o território. A gente está pisando, a gente está andando nas ruas e a gente, poxa, não parece ninguém para a gente falar. E a gente estava distribuindo hoje folheto lá em frente ao Maringá, e com a estratégia de dar revistinha de criança, tinha gente que passava direto, falava uma revistinha para levar para o seu neto, seu filho. Não, 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 obrigado, obrigado, obrigado. Não queria. Algumas pessoas pegavam, outras não pegavam. Só que é o seguinte, eu quero perguntar a você, nós distribuímos folhetos na semana passada e na outra, colocando nos lugares de correio, mas quando alguém põe um negócio na sua porta lá, um anúncio de um mercado, sei lá, quantas vezes você para ler aqui? Seja sincero, você lê de verdade? A gente não pega e joga fora? Se está dentro da casa do correio ou pendurar no portão, eu quero nem saber, eu vou lá e jogo fora. É a mesma coisa que eles fazem com a gente, irmão. A maioria vai pegar e vai jogar fora.
raramente vai se interessar para ler aquilo. Raramente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos encontrar a pessoa certa. Essa é a questão. Encontre a pessoa certa. Jesus fez isso. Foi em Nicodemos, foi em Zaqueu, foi na mulher samaritana. Nós temos que encontrar a pessoa certa. Olha o que aconteceu com Paulo quando chegou em Filipos. Olha o que aconteceu. Dali ficamos alguns dias naquela cidade. No sábado, qual dia? No sábado. Saímos portas afora para a beira do rio. Tinha um rio. Imagine, eles saíram e tinha um rio. No sábado. Onde julgávamos haver um lugar de oração. Eles falavam, poxa, tem um lugar ali na beira do rio. Vamos parar ali para orar? Vamos parar para orar? Vamos parar ali para orar. Não tinha igreja. Eles tinham que orar na beira do rio. Não tinha lugar. Olha o que a Bíblia fala. E sentados, falamos às mulheres ali reunidas. Encontraram umas mulheres na beira do rio, onde eles foram orar. E começaram a conversar com as mulheres sobre o Evangelho. Versículo 14. E certa mulher chamada Lídia, qual é o nome dela? Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia Deus e nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Essa mulher não era crente, mas ela temia a Deus. E Deus abriu o coração dela para ela entender o que Paulo estava dizendo. Aí eu vejo outra situação. Que a gente, quando for falar com alguém, tem que pedir a Deus, Senhor, abre o coração dessa pessoa, toca nela. Porque às vezes a pessoa está com o coração fechado, ela não está disponível para o Evangelho, entendeu isso? Não está disponível, ela quer ver Big Brother, ela quer ver Flamengo, ela quer ver futebol, ela pensa muito em política, ela só quer isso, ela não quer cerveja, ela não quer evangelho, não. Ela quer essas coisas. Mas Deus, elas estavam ali, Deus abriu o coração, não está dizendo que Deus abriu o coração? Cadê? Está escrito isso. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia o Senhor, ela temia o Senhor, não conhecia Deus. Nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo falava. Deixa eu te falar mais uma coisa. Não adianta a gente chegar para alguém e falar assim, olha, fala na igreja que Deus tem uma bênção para você. Isso não é evangelho. Escuta. Porque se não acontecer nada, a pessoa sai frustrada. Ou então, Deus quer mudar a tua vida, quer te dar muitas vitórias. Isso não é evangelho. Evangelho é você mostrar o plano da salvação para a pessoa. É dizer para ela o que Jesus fez na cruz do Calvário por ela. Salvar aquela alma. Isso é evangelho. Agora, versículo 16, 15. Depois que foi batizada, olha que coisa, irmão. A mulher ouviu a palavra e foi batizada. Ele e sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali. E nos constrangeu a isso. E Paulo aceitou, e Silas, e os outros. Tá bom, vamos ficar hospedar na tua casa. Foi batizado. Por quê? A mulher, ela tinha um poder de influência. Ela conheceu o Evangelho, deve ter falado com o marido, falou com os filhos, olha, agora nós aceitamos Jesus, recebemos Cristo e vamos ser batizados agora. E logo hospedaram os pregadores. Versículo 16. Aí que entra o problema agora. Aí é que está o problema.
Ora, aconteceu que indo eles ao lugar de oração, devia ser ali na beira do rio, né? É porque eles foram orar na beira do rio, né? Eles foram no lugar de oração e nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e adivinhava, dava grande lucro ao seu senhor. Meu irmão, o problema estava armado. Mas o Deus, ele complica para descomplicar, sim ou não? Às vezes ele complica para descomplicar. É nós que complicamos e queremos que Deus complique. Mas Deus complica para descomplicar. Paulo e Silas estavam indo para orar. Uma jovem saía gritando no meio dele. Pessoal, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação, gente. E ela falava isso várias vezes, foi? Por muitos dias, versículo 18. Não foi um dia só. Paulo ia para a oração, a mulher gritava. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Outro dia ele ia para a oração, a mulher. Esses homens, demônio estava nela. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Quantos dias mais ou menos? Muitos dias. Está entendendo essa mensagem? Já estava indignado. Ele falava, isso aí não é de Deus, não. Isso aí tem coisa do inimigo. A pessoa fica cheia de ego, né? Grande culto, grande homem de Deus. Aí a pessoa, esse é o vai atrás dos homens. Mas Paulo, o que ele falou? Ele se perturbou. Está escrito na Bíblia ou não? Versículo 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Bom, isso foi bom ou ruim para o Evangelho? Porque ela foi liberta, mas os donos dessa mulher perderam o lucro da adivinhação dela. Ela deixou de adivinhar. Aí os donos começaram foram aos magistrados e falaram: esses homens aí que estão na nossa cidade vieram perturbar nossa paz. Tirando aí o nosso lucro e tal, fazendo essa zoeira toda. Aí Paulo e Silas foram presos, amarrados e arrastados pela cidade. O que você acha que aconteceu aqui, irmão? Já viu aqueles filmes de faroeste que a pessoa amarra a pessoa pela mão na corda e sai num cavalo arrastando as pessoas no cavalo? É mais ou menos isso. Pegaram Paulo e Silas, amarraram pela mão, imagino que seja, e saíram rodeando a praça com eles, né? O cavalo lá na frente. Só posso achar que foi isso. E eles rodando, ralavam as costas, ralavam a testa, ralavam o braço, ralavam o joelho, ralava tudo. Pois é. Era uma surra. Açoitaram, pegaram varas, chicote, bateram em Paulo e Silas. Irmão, aí você fala, aí eu vou pregar o evangelho para sofrer desse jeito? Hã? Aí é que eu falo. Às vezes a gente, meu pai, maior domingo desse, no dia de estar. Irmão, 168 horas por semana. Entrega uma para o Senhor. Uma hora. Fala assim, Senhor, eu vou evangelizar. A pastora estava falando hoje. A gente com colete, eu mandei fazer 10. Só estamos usando 2, 3. Não, tá aqui, é só você vir. Meu Deus. Já tem que tomar decisão. 10 coletes. Quantos vem? 2, 3. A gente fez 10. Mas eu vou fazer aquele outro bonito ainda, tá? Aquele salva-vida bonitão. Nós vamos fazer aquele ainda. Nós vamos
precisar. Então, olha aqui que a Bíblia fala. 8h30 eu termino. Tem que ter bastante, né? Pregação longa, hein? 8h30 eu termino. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 20. Apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens judeus estão perturbando nossa cidade. Pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se contra eles e os magistrados rasgaram-lhe os vestidos e mandaram açoitá-los com vara. Agora eu pergunto, por que eu não podia ir lá para a Ásia? Será que ia acontecer esse problema todo? Se eles fossem para a Ásia? Podia acontecer pior. Eles podiam morrer. Por isso o Espírito Santo não vai para a Ásia, não. Vai para a Macedônia. Porque lá pelo menos vocês vão apanhar bastante, mas não vão morrer. Na Ásia vocês podem morrer. Mas vamos para a Macedônia. Vai para a Macedônia. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. E tendo eles recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Botaram Paulo no tronco, Silas no tronco. Poxa vida, a gente está pregando o evangelho, expulsamos o espírito daquela mulher. Paulo podia estar falando. Lembra daquele? Tem um louvor que fala isso aí, né? Paulo conversando com Silas na prisão, tem um louvor assim, bem bacana. E aí eles estavam lá conversando, talvez um dizia, Paulo, mas a gente não fez nada. A gente está só pregando o evangelho, libertou a mulher. Silas, não tem jeito não. Esse é o preço da gente pregar o evangelho. Versículo 25. Perto da meia-noite, que hora era? Perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos escutavam. Por isso que eu acredito, presta atenção, no poder da adoração e do louvor. O louvor, viu, Abraão? O louvor, ele tem um poder fantástico de levar a mensagem e de abrir o caminho para o milagre. Por isso que Alex, eu entendo que o louvor. Eu, por exemplo, quando eu vou visitar alguém, fazer uma oração, eu não estou mais com um repertório muito bom. Mas antes eu cantava. Sinceramente, eu e a pastora, o primeiro ministério do louvor era eu e ela. Depois o Abraão veio para a nossa igreja, ficou tocando com a gente. Isso em 1999, você está entendendo. Então já era na nossa igreja, nesse tempo. Você era novinho. Não, era mais velho um pouquinho. Era um pouquinho. Você era mais velho um pouquinho. Já tocava bem. Mas você, ele chegou na nossa igreja, irmão, mas como Abraão tocava? Olha aqui. Perto da meia-noite aconteceu o quê? Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os outros presos escutavam. Aí o que aconteceu na prisão? De repente houve um grande terremoto e foram abalados os alicerces do templo, do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões. Ora, o carcereiro, tendo acordado, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido, porque foi dada uma ordem para o carcereiro: não deixa ninguém fugir. Se fugir, a responsabilidade é tua. Mas estava todo mundo solto. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui, não se mate. E tendo pedido luz, quer dizer, pediu para acender de repente as luzes, né? Saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: senhores, o que eu tenho que fazer para me salvar? Ele devia estar com medo de morrer, né? E também Paulo aproveitou e falou: não, fica quieto, tranquilo,
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora, noite, lavou-lhes as feridas e logo foi o quê? Batizado ele e todos os seus. Às vezes a gente fica criando problema para batizar as pessoas, irmão. A Bíblia não cria problema. A tradição cristã fica criando problema. Ah, não fulano pode ser batizado não, porque ele é novo, tem que ter 1 ano primeiro. Aqui, na mesma noite. Hã? Creu, seja batizado. Você crê no Senhor? Creio, seja batizado. Hã? É crer. Você acredita no sacrifício de Cristo, que ele ressuscitou e que vai voltar e que vai salvar a tua alma? Sim, eu creio. Então seja batizado. Pronto. Hã? Agora, se deixar a pessoa assim, ó, pastor, eu quero ser batizado. Não, você não pode não, porque você está muito novo ainda. Pastor, eu quero ser batizado. Não, você não pode, porque você ainda tem os costumes ainda do mundo. Pastor, eu quero ser batizado, mas eu vivo 30 anos, 40 com a minha esposa, mas eu não sou casado no papel. Ah, não, você tem que casar tudo de novo. Tem que casar. Ou então, pastor, eu quero ser batizado, mas o meu marido não quer casar e ele não é crente, então você tem que largar dele. Sabia que tem igreja que faz isso? Você sabia que tem igreja que faz isso? Os ritos. Prende a pessoa. Ah, eu queria ser batizado. Mas aí alguém chega para ele assim, irmão, cuidado, hein? Se você for batizado, o diabo vai seguir você. Você vai sofrer. Aí a pessoa cai fora do batismo. Vai ter que ser batizado para isso? Não é inimigo, não. Os crentes que botam medo nos outros. Sim ou não? Não trata desta maneira. É importante a gente entender isso, irmão. Então preste atenção. O carcereiro foi batizado quando? Ó, era meia-noite. Não era meia-noite quando houve o terremoto? Aí aconteceu aquilo tudo. Qual hora da noite ou da madrugada que o carcereiro foi batizado? Naquele mesma noite. Ah, vou deixar outro dia. Não, naquela mesma noite. Os donos, o chefe lá do carcereiro, nem estava sabendo o que tinha acontecido. Eles iam saber no outro dia. Então, antes que ele soubesse de tudo, Paulo já batizou o homem de uma vez. Porque senão ia dar problema. Pronto. Resumindo a história. Versículo 31. Responderam, crê no seu Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então lhe rogaram, lhe pregaram a palavra de Deus e todos os que estavam em casa, todos que estavam em casa, tomando-os ele consigo na mesma hora da noite. Qual hora? Na mesma hora da noite. Lavou-lhe as feridas e logo foi batizado ele e todos os seus. Todo mundo. E quando amanheceu, lembra disso? Quando amanheceu, os magistrados, quadrilheiros, mandaram quadrilheiros soltar aqueles homens. Ué, meu Deus! Deus complicou, agora descomplicou tudo. Teve essa confusão toda, teve açoite, teve arrastão pela rua, arrastando os homens pela rua. De manhã, está todo mundo solto, pode ir embora. Sem mais mesmo? Todo mundo está solto. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que foram soltos, pois agora sai e ide em paz. Mas Paulo respondeu-lhe: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados. Paulo também era demais, né? Nos aceitou, nos fez passar.
Exatamente. Ah, vocês querem nos soltar na encolha, né? Mas na hora de maltratar a gente foi publicamente. E Paulo pegou eles de jeito. Olha o que aconteceu. Por isso que eu tenho que dizer que você e eu nós temos que saber os nossos direitos. Tá? Conheça os seus direitos para você não ser humilhado aí e achar que tem que ficar por isso mesmo. Bom, sempre falo isso. Eu sou um homem negro. Eu vou entrar em uma loja e ficar me olhando, me achando que eu vou roubar alguma coisa, eu sei meu direito. Se me acusar de alguma coisa, vai levar. Hã? Você não tem que sair dali envergonhado, não. Ah, não pode entrar aqui. Ou então, se está atendendo todo mundo e te deixa de lado, só porque você é negro. Peraí, irmão. Pode não. Pegar. Eu não vou ter atendimento, não. Então aqui, olha o que eu vou falar. Aqui. Então alguns. Deixa eu ver se fugiu. Então, fugiu aqui, porque o Abraão tirou a minha foca aqui. Cadê? Meu Deus, perdi mesmo. E aí pulou aqui, ó. É o 30. Não, 31 foi quando. Não, estou falando que quando Paulo reclamou de que eles tinham que ser. Não, é que. Mas Paulo respondeu: aceitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo cidadãos romanos. E Paulo, até a pastora falou, mas Paulo era romano, era judeu. Ele era judeu, mas tinha cidadania romana. Ele tinha dupla cidadania. Paulo era poliglota, era doutor, era judeu, mas era romano também. Respeitado. E aí diz a Bíblia, mas Paulo respondeu, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, tendo, tendo, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lança fora. De modo nenhum será assim. Olha o que está falando. Não. Está pensando que é assim? Aí ele falou, mas venham eles mesmos e nos tirem daqui. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e esses temeram quando ouviram que eles eram romanos. Meu Deus, não sabia que Paulo era romano. E vieram, pediram-lhe desculpas, tirando-os para fora, rogavam que se retirasse da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram em Lídia e, vendo os irmãos, confortaram e partiram. Você vê que história magnífica. É legal ou não é? Fala a verdade. De se ler um negócio desse. E você está lendo o capítulo todo. Então significa que Paulo e Silas, eles foram embora, mas deixaram ali quem? Quem eles deixaram convertido ali? A família de Lídia e a família do carcereiro. Quantas pessoas mais ou menos tem nesse grupo aí? Vamos supor que o carcereiro tinha ele, a esposa e 4 filhos. Ali tem 6. A Lídia com o marido e mais uns 2 filhos. Vamos supor que começou uma igreja com 12 pessoas. Eles foram embora, mas deixaram uma igreja, deixaram o evangelho, deixaram a palavra. Então o que eu quero dizer para você? Onde você passar, onde eu passar, nós temos que deixar fruto, amém? Irmão, não tenha vergonha, vai e pregue. Ah, mas será que vai ter resultado? É Deus que vai fazer. Amém ou não? Deus abençoe a nossa vida, que possamos realmente entender. Precisamos pregar o evangelho. Domingo tem evangelismo e eu queria ver o seguinte. Se vier mais gente, eu só não estou trazendo a Tia Cruz Janete, porque é um pouco longe,
Mas o dia que ela falar, eu quero ir no evangelismo, então tá, vou lá buscar só. Tem que buscar e levar, né? Então vai ser 4 vezes, né? E pastora Solange, o dia que estiver melhor, tá bem, tá? Ela não tem passado bem esses dias. O dia que estiver bem, a gente vai buscar também. E vamos fazer o evangelismo com mais gente. Hoje a gente ia colocar uma mesa lá na esquina, mas eu quero fazer um banner grande para botar perto da mesa. Faça o seu pedido de oração. A gente vai pegar muitos nomes ali na esquina de oração e aproveitar e levar a palavra. Eu quero também, a gente já fez uma estratégia aqui de comprar um saco de balas e grampear versículos da Bíblia no saquinho de bala. E oferecer para as pessoas um versículo e com o endereço da igreja. E tem gente que vai querer, outros não vão, outros vão dizer, não, você não pode pegar bala na rua. Né? Mas não, foi uma estratégia que funcionou uma época. A gente vai fazer. E também tem outra. Eu vi essa estratégia lá no pastor Nilson, na igreja Betel, comunidade Betel lá de Búzios, que eu ajudei até na evangelização deles. Eles fizeram um papel escrito assim, foi por você. Você. Foi feito manualmente, tá? Compraram pregos e pintaram a ponta do prego de vermelho. Tá? Para mostrar aquele cravo que Jesus recebeu na mão. Foi muito bacana aqui. Gostei muito daquele folheto. Sei que é um investimento que se faz, né? Tem que comprar 1 quilo de prego para fazer isso. Né? Pintar um por um, já pensou? Ou então botar tudo assim e pintar a ponta de vermelho. Gente, existe muita estratégia que a gente pode usar para evangelizar. Eu creio, eu não estou abatido, não estou desanimado. Não é o fato de não vir fulano, Bertano, outras pessoas, que a gente vai dizer, ah, meu Deus. Não, a nossa igreja está aí fora. A nossa igreja está lá na rua. A nossa igreja está lá nas casas. Existe muita gente que pertence a essa igreja aqui, mas não foi descoberto ainda. Tem que descobrir eles. Tá bom? Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.